Se você é apaixonado por cães e gatos, adora aprender mais sobre a saúde e o comportamento deles, mas sem aquele papo complicado, você está no lugar certo. Bem-vindo ao podcast Dogcast, o podcast que une informação veterinária séria com um toque leve e divertido. Eu sou a doutora Carol, do canal Vet My Pet, e aqui a gente descomplica o universo dos pets. Vamos falar sobre saúde, comportamento, alimentação, curiosidades e tudo o que você precisa saber para cuidar ainda melhor do seu melhor amigo. Então já sabe, coloca o fone, dá aquela aconchegada no seu pet e vem com a gente no podcast Dogcast. Já pensou em receber aquela visita inesperada, mas em vez de um amigo na porta, é um presentinho do seu gato fora da caixa de areia? Quem tem gato sabe que essa situação, infelizmente, é mais comum que a gente gostaria. Mas calma, que a gente te ajuda a desvendar esse mistério. Afinal, entender o motivo é o primeiro passo para resolver o problema. Exato. E a gente sabe que nossos ouvintes amam entender o porquê das coisas. Mas antes de tudo, vamos combinar a caixa de areia sempre limpinha? Hein, pessoal? Gatos são exigentes e odeiam um banheiro sujo. Verdade, você usaria um banheiro imundo. Nem pensar. Com gatos é a mesma coisa. Sabia que pesquisas mostram que mais de 70% dos gatos evitam usar a caixa de areia se ela estiver suja? Então a regra de ouro é: remover as necessidades do seu gatinho diariamente e fazer uma troca completa da areia semanalmente. Limpeza em dia. Check and Gira. Isso o gato continua fazendo as necessidades fora da caixa, mesmo com ela brilhando. Porque ele não gosta da areia. Mas a interária, losamente assim. Nem gostaria legal. Aqui nesse mundo me interessa. Aí entra a questão do paladar, ou melhor, do nariz do seu gato. É importante experimentar diferentes tipos de areia até encontrar a que ele prefere. As de sílica, por exemplo, são super absorventes e controlam bem o odor. Mas alguns gatos podem se incomodar com a textura, já as de argila são mais tradicionais, mas podem gerar mais poeira. Tem as ecológicas, feitas de madeira, papel reciclado, etc. Nossa, quanta opção! Parece que escolher areia para gato é quase uma ciência. E é mesmo, mas pense pelo lado bom. Encontrar a areia perfeita pode ser a solução para o problema do seu gato. E já que estamos falando em preferências, o tamanho e o modelo da caixa também são importantes. Isso é verdade. Lembro de uma vez que a minha gata simplesmente se recusou a usar uma caixa nova que eu comprei. Era toda moderna, fechada com filtro. Mas ela odiou. Voltei para a caixinha antiga aberta e simples e ela voltou a usar normalmente. Pois é, cada gato tem suas manias. E a gente precisa respeitar. Se o gato é grandão, precisa de uma caixa espaçosa. Se é idoso, precisa de uma caixa com as bordas mais baixas, para facilitar a entrada e saída. E tem a questão da tampa. Alguns gatos adoram a privacidade, outros preferem um ambiente mais aberto. E a localização da caixa faz diferença também. Com certeza, você colocaria esse banheiro no meio da sala e está com todo mundo te olhando. De jeito nenhum. Privacidade é tudo. Exatamente. Com os gatos é a mesma coisa. Escolha um local tranquilo, longe de barulho e movimento, onde se sinta seguro e confortável. E se você tem mais de um gato, o ideal é ter pelo menos uma caixa de areia para cada um, mais uma extra. Uma espécie de suíte para cada gatinho. Isso mesmo. Evitando disputas territoriais e garantindo que cada um tenha seu próprio cantinho para fazer suas necessidades. Mas se mesmo com a caixa de areia impecável, no lugar certo e com a areia preferida do gato, ele continuar fazendo xixi em outros lugares, o que pode estar acontecendo? E a gente precisa investigar mais a fundo. Mudanças repentinas de comportamento podem ser um sinal de alerta para problemas de saúde. Tipo, quais problemas? Infecções urinárias, por exemplo. São comuns em gatos e podem causar dor e dificuldade para urinar, levando-os a evitar a caixa de areia. Então, xixi fora da caixa pode ser um pedido de socorro do gato. Exatamente. Ele pode estar tentando te dizer que algo não vai bem. Por isso, se você notar qualquer mudança brusca no comportamento do seu gato, principalmente em relação aos hábitos de uso da caixa de areia, a primeira coisa a fazer é levá-lo ao veterinário. Faz todo sentido. É melhor prevenir do que remediar. Mas e quando o xixi fora da caixa não é por causa de doença, mas sim por marcação de território? Como diferenciar? Essa é uma pergunta importante. A marcação de território geralmente se manifesta com pequenos jatos de urina, em superfícies verticais, como paredes e móveis. É o que leva um gato a marcar território. É só para mostrar quem manda. Na verdade, a marcação de território está mais relacionada ao estresse e à insegurança do que à dominância. Mudanças na rotina, chegada de um novo animal ou pessoa na casa. Tudo isso pode desencadear esse comportamento.
Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu. Limpeza, tipo de areia, tamanho e localização da caixa saúde do gato, marcação de território. Parece que o xixi fora da caixa é um problema complexo. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Com as informações certas, você pode entender o motivo do comportamento do seu gato e encontrar a solução ideal. E a gente vai te ajudar nessa missão. No próximo bloco, vamos te dar dicas práticas para acabar de vez com o xixi fora da caixa. E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da caixa de areia. No bloco anterior, a gente desvendou os mistérios por trás do xixi fora do lugar. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Ou melhor, na vasilha. Isso aí. A gente já sabe que a limpeza da caixa é fundamental, que cada gato tem sua areia preferida, que o tamanho e a localização da caixa fazem toda a diferença. E que às vezes o xixi fora do lugar pode ser um sinal de que algo não vai bem com a saúde do nosso bichano. Exatamente. Mas e na prática, o que a gente pode fazer para ajudar nossos gatinhos a usarem a caixa de areia direitinho? Começando pelo básico, a limpeza. A gente já bateu nessa tecla. Mas vamos reforçar. Uma caixa de areia suja é um convite para o gato fazer xixi em outro lugar. Então, pessoal, nada de preguiça. Limpem os dejetos diariamente, de preferência, 2 vezes ao dia. E façam a troca completa da areia pelo menos 1 vez por semana. E na hora da limpeza, usem uma pá específica para a caixa de areia. Nada de misturar com os utensílios da cozinha e higiene em primeiro lugar. Falando em higiene, sabia que o tipo de areia também influencia? Tem areia que controla melhor o odor areia, que forma torrões mais firmes. Areia que é mais fácil de limpar. Pois é! E cada gato tem sua preferência. Se o seu gato está rejeitando a caixa de areia, experimente trocar o tipo de areia. Às vezes, uma simples mudança já resolve o problema. E se mesmo com a caixa limpinha, com a areia ideal, o gato continua fazendo xixi fora do lugar, o que mais a gente pode tentar? Vamos lá. Uma dica importante é observar o comportamento do seu gato. Ele está evitando a caixa por algum motivo específico. Tipo, ele demonstra medo ou desconforto ao se aproximar da caixa. Isso mesmo. Pode ser que a caixa seja muito pequena para ele. Ou que ele não gosta da textura da areia. Ou que o local onde a caixa está posicionada seja barulhento ou tenha muita movimentação. Entendi. É como se a gente estivesse tentando entender a linguagem corporal do nosso gato para descobrir o que está incomodando ele. Exatamente. E a partir dessa observação, a gente pode fazer ajustes na caixa de areia, como trocar o tipo de areia, aumentar o tamanho da caixa, mudar a localização para um local mais tranquilo e por aí vai. Esses detalhes fazem toda a diferença. Às vezes a gente acha que é frescura do gato, mas na verdade ele só está tentando se comunicar com a gente. Com certeza. E falando em comunicação, outro ponto importante é observar se o gato está marcando o território ou se ele está realmente urinando fora da caixa. E como a gente diferencia isso? A marcação de território geralmente é feita em pequenas quantidades de urina, em jatos e em superfícies verticais, como paredes e móveis. Já quando o gato está realmente urinando, ele se agacha e elimina uma quantidade maior de urina, geralmente em superfícies horizontais. E o que causa a marcação de território? Na maioria das vezes, a marcação de território é um sinal de estresse ou insegurança. Mudanças na rotina, como a chegada de um novo animal ou pessoa na casa, reforma as mudanças de móveis. Tudo isso pode deixar o gato estressado e levá-lo a marcar território. Caramba! Então a gente precisa ficar atento a qualquer mudança no comportamento do nosso gato, né? Exatamente. Mudanças repentinas no comportamento, como aumento na frequência da marcação de território, podem indicar que o gato está passando por algum tipo de estresse e precisa de ajuda. E o que a gente pode fazer para ajudar um gato estressado? A primeira coisa é tentar identificar a causa do estresse e eliminá-la se possível. Se a causa for a chegada de um novo membro na família, por exemplo, é importante fazer a adaptação de forma gradual e respeitando o espaço do gato. E se não for possível eliminar a causa do estresse? Existem algumas medidas que podemos tomar para minimizar o estresse do gato. Como oferecer um ambiente enriquecido com arranhadores, brinquedos e prateleiras para ele escalar. Usar feromônios sintéticos que ajudam a acalmar os gatos e, em casos mais graves, consultar um veterinário especialista em comportamento felino para avaliar a necessidade de medicamentos. Ufa, quanta informação importante. A gente viu que para acabar com o xixi fora da caixa, precisamos garantir a limpeza, escolher a areia certa, posicionar a caixa em um local adequado, observar o comportamento do gato e ficar atento a qualquer sinal de estresse. Mas isso mexe devagar. Mesmo com todos esses cuidados, o problema persistiu. Calma, que ainda temos mais dicas. No próximo bloco, vamos falar sobre algumas soluções extras para os casos mais desafiadores. E não se esqueçam de deixar suas dúvidas e comentários. A gente adora interagir com vocês. De volta com a gente. Já desvendamos os mistérios, já demos as dicas básicas e agora a pergunta que não quer calar. E se nada disso funcionar? O que a gente faz quando o gato parece ter jurado de pé junto que nunca mais vai usar a caixa de areia? Respira fundo. A gente não vai te deixar na mão. Às vezes, precisamos de soluções mais criativas que vão além do básico. E é sobre isso que vamos falar agora. Manda ver, doutor.
Essa altura do campeonato, nossos ouvintes já devem estar cheios de dúvidas e ansiosos por soluções. Vamos lá. Uma dica de ouro para os casos mais teimosos é experimente troque, o tipo de caixa de areia. Já pensou em usar uma caixa com entrada superior? Alguns gatos se sentem mais seguros e confortáveis nesse tipo de caixa, que também ajuda a conter a areia espalhada pela casa. Isso é uma ótima dica. A minha gata, por exemplo, adora se esconder. Então talvez uma caixa com entrada superior seja a solução para os escapes dela. Exatamente. Outra opção é usar atrativos para a caixa de areia. Existem produtos à venda em pet shops que liberam feromônios que simulam a urina do gato, atraindo para a caixa. Interessante. É como se a gente estivesse dando um empurrãozinho pro gato usar a caixa. Exatamente. E por falar em porãozinho, outra dica importante é: paciência a mudar o comportamento de um gato exige tempo, persistência, muito reforço positivo. Ou seja, nada de broncas ou castigos. De jeito nenhum, broncas só vão estressar o gato e piorar o problema. O ideal é recompensá-lo com petiscos, carinhos ou brincadeiras toda vez que ele usar a caixa de areia corretamente. Positividade sempre. A gente precisa mostrar pro gato que usar a caixa de areia é algo bom e que ele será recompensado por isso. Exato. E falando em positividade, que tal a gente se encerrar o nosso episódio com uma dose extra de esperança? A grande maioria dos casos de xixi fora da caixa tem solução. Com as informações certas, paciência e dedicação, você pode ajudar seu gatinho a voltar a usar a caixa de areia direitinho e ter uma casa mais limpa e harmoniosa. É isso aí, pessoal. Lembre-se que cada gato é único e pode precisar de uma abordagem específica. Observe o comportamento do seu felino, entenda suas preferências e ofereça um ambiente limpo, tranquilo e adaptado às suas necessidades. E se as dúvidas persistirem, não hesitem em procurar a ajuda de um médico veterinário de confiança. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho no mundo da caixa de areia. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema super importante para a saúde dos nossos bichanos: a alimentação. Fiquem ligados. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos gateiros. Até a próxima Fara. Agora que você já sabe mais sobre como cuidar do seu pet, que tal dar o próximo passo? No link da descrição você pode marcar uma consulta online comigo para avaliar o caso do seu pet e iniciar o tratamento com a cannabis medicinal de forma segura e eficaz. Aproveite também para conhecer os treinamentos que recomendo sobre alimentação natural, adestramento, petiscos saudáveis e muito mais. Tudo pensado para garantir a melhor qualidade de vida para o seu peludo e até mesmo para quem deseja trabalhar no mercado pet. E não se esqueça! Siga o Podcast Dogcast na sua plataforma favorita. Avalie o podcast e compartilhe com outros tutores apaixonados por cães e gatos. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço para você e seu pet e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!